Bom, olá novamente, olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Osso Criativo. E como prometido, eu estou trazendo aqui a questãozinha que restava, né? Enfim, eram 6 questões, eu acabei fazendo, eu acho que ou foi 3 ou foi 4, não sei exatamente. Mas enfim, eu peguei as questões mais pertinentes, as outras dá para responder com base no que eu estou fazendo. A ideia era responder cada questão de um estilo diferente, certo? Então aqui a gente encerra, né, com, com essa questão de gráfico, que não é uma questão difícil, tá? É uma questão que a gente só precisa conhecer a estrutura da função trigonométrica, o resto sai automático. Você não precisa jogar valores, tá? Você não precisa jogar valores para descobrir nada, para montar esses gráficos. Enfim, isso aqui foi feito numa prova e numa prova o nosso tempo é limitado. Ok? Vamos lá. Associe cada gráfico das funções reais à sua respectiva lei de formação. Então aqui eu tenho 5 leis de formações. Eu tenho que associar cada um desses 5 gráficos aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Antes disso, eu mencionei que eu queria fazer meio que uma espécie de revisão. Penso o seguinte, ó. Eu vou pegar uma função w genérica, w de x, tá? Que possui a seguinte configuração. Como a gente está lidando aqui somente com funções seno, eu vou dar um exemplo de função seno, só que isso se aplica para as outras, viu? Isso aqui se aplica para as outras. Reparem o seguinte. Vocês perceberam que aqui eu coloquei elementos que acompanham a nossa função trigonométrica, porque é o estilo que está aparecendo aqui, ó. Enfim, eu tenho um 2 aqui somando, eu tenho um 2 multiplicando a função, tenho um 2 multiplicando o argumento do ângulo, né? E aí vocês têm que se reparar no seguinte, ó. Se estiver com esse bizu aí, a questão fica mais rápida, tá? Então aqui, ó, o que seria esse A, né? O que seria esse A? Bom, o A, pra gente, ele faz a translação vertical do gráfico. Ou seja, toda vez que você vê numa função trigonométrica, em que você tem a função e tem um elemento somado a ela, né? Pode ter certeza que esse gráfico será deslocado. Pega o exemplo aqui, ó. A função seno, nós sabemos, ó, aqui, vou fazer rapidinho, tá? Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. A função seno, normalmente, ela varia entre menos 1 e 1. Tá? Então, vamos lá. A função seno começa no 0, depois ela sobe aqui para o 1, depois ela passa aqui no 0, vai para o menos 1 e para no 2π. Beleza? Isso aqui é o gráfico de uma função f de x igual a seno de x. Mas se eu tivesse a função 1 mais seno de x? Repare o seguinte, ó. Essa função ela ia subir uma unidade. Por quê? Quando eu substituísse cada um desses valores aqui, ó, dentro do x, ali na função, vamos lá. Seno de 0. Seno de 0 é 0. Mais 1 dá 1. A função já ia começar aqui, ó. Vou pegar outra coisinha aqui mais visível. A função já ia começar aqui. Seno de π sobre 2 é 1. 1 mais 1 dá 2. Ou seja, depois, ó, em π sobre 2, a função ia vir para 2. Beleza. Seno de π é 0. Mais 1 é 1 de novo. Beleza. Então, volta para cá. Beleza. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Volta para cá. Seno de 2π é 0. 1 mais 1 dá 1.
Então, olha para esse gráfico em verde aqui. Vou tentar fazer mais... Deixa eu tentar fazer direitinho isso aqui. Tá aí, ó. Se vocês verem, é como se eu tivesse pegado o gráfico de azul e transladado para cima, né? Verticalmente para cima. Então, eu peguei esse exemplo aí bem simples para provar a vocês que toda vez que aparecer um elemento A somado à função, ele vai transladar verticalmente a nossa função, tá? Vertical, lembra que vertical é uma direção, tá? Não é necessariamente para cima, então pode ser para cima ou para baixo. Dito isso, vamos avançar. O B, o que o B faz para... O que o B altera a nossa função? Aqui, ó, o B, ele está responsável pela amplitude. Para quem já estudou física e a parte de MHS, a parte de ondas, né, ondulatória, sabe que a amplitude de uma onda, né? Vamos supor que eu tenho essa onda aqui pequena. Uma onda com maior amplitude seria essa assim. Ou seja, jogando aqui para a nossa parte de trigonometria, seria como se eu estivesse esticando a onda, né? Esticando a função, digamos assim, né? De forma grosseira. Estou esticando a função. Então, a amplitude ela estica a função. Ok? E aí eu poderia dar o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, para vocês verem. Só que eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia. Certo? Então, pense o seguinte, quando você vê uma função um pouco mais compridinha, é porque ela tem amplitude alterada. Por fim, nós temos aquele C ali, né? Nós temos aquele C. Esse aqui, ó. Aquele C, ele está responsável por alterar o período da nossa função. Ok? Período. Ou seja, quando uma função ela possui esse comportamento, ó, e ela tem esse comportamento, vocês podem ver que há algo estranho aqui, né? No primeiro caso, nós temos uma função como se ela tivesse comprimida, né? Aqui ela está um pouco mais comprimida. E aqui ela está mais alongada, nesse caso aqui de baixo. O que eu quero dizer para vocês? Ó? Vamos supor que eu tenho a função f de x de novo. Função f de x seno de 2x. Lembra disso aqui, ó. Quando eu tiver um elemento multiplicando o ângulo, eu vou ter, no caso, essa configuração. Ó. Beleza? Eu vou ter essa configuração. Será que é essa ou será que é outra? Vamos lá. Eu acho que eu vou até desenhar aqui, vou fazer o gráfico para ficar melhor de visualizar. Beleza? Por isso que eu quis dedicar um vídeo específico para essa questão. Beleza? Vamos lá. Tu tem a função f de x igual a seno de x. Ó. Eu vou tentar desenhar razoavelmente aí para vocês. Ó, 0 π sobre 2. Vou fazer com um pouco mais de espaço aqui, ó. Vamos deixar aqui o espacinho mesmo de uma unidadezinha. Tá, ok. 3π sobre 2, 2π. Nós sabemos que a função varia, né? Ela varia aqui de menos 1 até 1. Né? Segredo para ninguém. Seno de 0 é 0. Seno de π é 1. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 aqui vai ser menos 1. E seno de 2π é 0.
fazendo o nosso gráficozinho, nossa senoide. Aí, ó. Nós temos essa configuração. Por outro lado, se eu pego uma função f de x igual a seno de 2x, vamos ver o que é que acontece. Sem usar a fórmula do período, tá? Existe uma fórmula para calcular o período das funções. Sem usar por enquanto. Vamos lá. Aqui, de novo, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Aqui ficou, vamos lá, vamos deixar aqui. Não, antes de montar esse gráfico eu tenho que fazer uma modificação. Antes de montar eu vou fazer o seguinte, ó. Quando tiver esse argumento dessa forma, como é que vocês vão proceder? Chama 2x de m, por exemplo. Chama de qualquer letra que você quiser. Então vai ser seno de m. Ok. Quando o m é zero, o que acontece com o x? Vamos lá, ó. Lembra dessa equação. 2x vai ser igual a m, e m é zero. Portanto, x é zero. Então, ó, até aí não mudou nada. Seno de zero é zero. Quando o m for igual a π sobre 2, qual é o valor do x que a gente tem que marcar aqui? Vamos lá. Lembrando que esse gráfico é de x por y, não de m por y. Por isso que eu fiz essa mudança de variável. Isso aqui, inclusive, é uma estratégia para facilitar esse caso aqui. Vamos lá. Quando o m é igual a π sobre 2, o que acontece? Ó, 2x vai ser igual a m, mas m é π sobre 2. Passa dividindo, x é π sobre 4. Ou seja, quando eu tenho um valor alterando o ângulo, você vai pensar, ah, seno de π sobre 2 é 1. Não, mas aqui eu tenho um arco duplo, não tenho seno de x, eu tenho seno de 2x. Portanto, o seno de π sobre 4 que vai ser 1. Ó, já mudou. Já mudou. Então vai com calma aí, pausa o vídeo, volta. Enfim, deixa nos comentários se tiver dúvida. Continua. Se o m for igual a π, bom, a gente sabe, vamos lá, que m é igual a 2x. Então, ó, 2x é igual a m, que é π. X vai ser igual a π sobre 2. Ué, mas seno de m, o que é igual a π, é zero. Mas aí, fazendo a mudança de variável, a gente vê que quando o seno de π é zero, o x corresponde a π sobre 2. Ou seja, não dá para você ficar decorando esse tipo de questão, porque você olha para um negócio desse, se você olha para uma questão dessa desavisado e escuta eu falando, ah, seno de π sobre 2 é zero. Pô, esse cara não está sabendo de nada que está falando. Bom, cuidado, aqui é um arco duplo. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Você percebe, ó, que quando eu multipliquei por 2, eu estou recuando o período da minha função. Estou recuando o período da minha função. Então, ela não é uma função esticada, ela é uma função mais comprimida. É isso que eu quero dizer. Vamos continuar aqui, ó. M igual a 3π sobre 2. Beleza. Só que 3π sobre 2 é igual a 2x. Certo? Certo, vamos lá. Então, ó, o x que vai dar o valor que eu estou querendo para colocar aqui no eixo das abscissas vai ser 3π sobre 4. Beleza? Tá aqui, ó. 3π sobre 4. Mas quanto que é o seno de 3π sobre 2? É menos 1. Então, quando for 3π sobre 4, é que nossa função vai ser menos 1, ó. E para finalizar, quando o m é igual a 2π, quanto que vale o x que vai retornar esse valor? Bom, vamos lá. 2π é igual a 2x, porque 2π é o m, né? Simplifica.
o x é igual a π. Ou seja, quando eu pegar igual a π, aqui vai ser zero. Então, para quem está acostumado a ver os gráficos de seno de x, aqui nós já temos uma diferença. Ó. Esse gráfico aqui ó, está parecido com esse, né? Só que não é a mesma coisa. Porque o período da função seno é 2π sobre m. E o m, nesse caso, é o valor que acompanha o x. Ou seja, vai ser 2π sobre 2. Cancela. Ó. Olha o período. Ou seja, a função recuou um pouquinho. Normalmente, o período da função seno é 2π. E agora ele se tornou π porque a gente está alterando o ângulo. Então, com esse exemplo aqui, eu vou até deixar aqui desenhado. Eu vou até deixar o bizu, né? Se quiser, volta aí para entender melhor. Vou deixar até o bizu. Ó. Toda vez que eu tiver um número multiplicando o ângulo, o gráfico ele é mais comprimido. Se eu tiver um número dividindo o ângulo, o gráfico vai ser esticado. Só lembra disso. Só lembrar. Ok? Bom, então feita essa revisão, eu acho que já dá para a gente resolver o exercício. Veja aqui, ó. Eu vou começar pela letra J, porque me parece ser o mais simples. Porque tem apenas ó, uma modificação aqui na função. Ó. O que eu acabei de falar? Acabei de falar que se está multiplicando o x, o gráfico ele é mais comprimido. Beleza. Só que eu não tenho outra modificação, ou seja, o período ou a translação não tem, nem a amplitude está alterado. Vamos ver aqui nos itens. Item A. O item A já não pode ser. Por quê? Vejam bem aqui, eu vou aproximar um pouco. O item A não pode ser. Olha a amplitude dessa função, é 4. A amplitude normal da função seno é 1. Já descarta esse gráfico. Beleza. Item B, a mesma coisa. Vamos olhar para cá. Ó. Olha para cá. O item B, a amplitude máxima aqui ó, é 3. E veja, essa função ó, ela está com uma translação vertical para cima. Nós vimos que no item J ali não tem translação e o período não está, ou o período não, e não tem, a amplitude não está alterada, certo? Vamos voltar aqui para o item C. Ó, o item C, ó. O item C não tem translação vertical, porém, olha aqui a amplitude do item C, 4. Já não bate com a nossa descrição aqui ó, do item J. Não tem ó, mudando a amplitude. Volta para cá. O D. O D é a mesma coisa, né? 3 também. Ó, aqui é 3. E a função tem a translação para cima, né? Toda vez que você vê um gráfico assim meio que flutuando, né, entre aspas, ele não está aqui, quer dizer que ele sofreu uma translação. Ou ele pode estar aqui embaixo também, tá? Beleza. O que resta pra gente é o item E, senhores. Aqui, ó. Olha o item E. Vou até aproximar mais aqui. Olha o item E. Ele apresenta um gráfico um pouco mais comprimido, tá? E a amplitude não está alterada. Aqui, ó, é 1. Certo? Aqui é numericamente igual a 1. Se a gente pegar um papel quadriculado e ampliar direitinho, a gente consegue ver que aqui é 1. Tá? Então, tendo em vista essa nossa análise aí, o J corresponde ao gráfico E. Volta para cá. Tá aí, ó. Matamos uma já. Qual outra que seria fácil de avaliar? Essa aqui, ó. H. Por quê?
Seno de x somado com alguma coisa. Ó, tem uma translação vertical para cima. O que vai acontecer então? Vamos avaliar. Veja bem, eu não tenho nenhum número aqui, só tem 1, então a amplitude não está alterada, certo? Aqui dentro não tenho mais nenhum, a amplitude não está alterada. Então o gráfico seno é normal. O gráfico aqui do seno é normal, ó. Beleza? Vamos olhar para essa aqui, ó. A letra A pode ser? Pode ser a letra A. Só que a letra A, o gráfico está muito comprimido. Certo? Aqui está um pouco mais comprimido. Então não pode ser o item A. Por que poderia? Por que eu considerei? Veja bem, o valor máximo que o seno atinge aqui é 1. Quando eu pego 1 e somo com 3, dá 4. Certo? E aí isso aqui me dá uma amplitude 4. Ah, beleza. Só que esse gráfico está muito comprimido. Esse gráfico aqui não tem modificação no período. Vamos olhar para a letra B. Bom, a letra B me parece ser um bom candidato. Por quê? Por que parece ser um bom candidato? Ué, olha para cá. Aqui é o 3. E eu falei que tem um 3 somando ali, aquilo altera, ocorre uma translação vertical, certo? Então eu tenho 3 mais seno de x, ok? Joga seno de 0 aqui, aqui dá 0. Ou seja, a função ela não começa a partir do 0, ela começa a partir do 3. Ou seja, ela parte do 3. Opa, isso aqui já é uma possível resposta. Vamos olhar as demais. Ok? O item B está um item forte para o H aí. Olha aqui. O item C não pode ser, porque o item C ele está encostando no eixo das abscissas. Não pode ser isso porque o gráfico tem uma translação. Olha o item D. Olha aqui a diferença entre esses dois gráficos. Esse aqui também tem uma translação vertical, só que ele está comprimido. Ele é um gráfico mais comprimido. Esse aqui está um pouco mais esticado, ou seja, está com um período normal. Então, a gente já descarta também o item D. O item E a gente já marcou. Logo, a nossa resposta que satisfaz, né, é o B. Show. Bom demais. Agora, para ficar certinho aqui, eu pensei numa ordem mais ou menos didática do seguinte. O seno de 2x, aí depois o com a translação. Agora eu vou para o K. Por que o K? Porque o K mistura tanto o período aqui modificado quanto a translação. Certo? Vamos lá. Aborda esses dois juntos. Então, qual o K seria? Ó, não pode ser a questão, o item A, porque esse gráfico está encostando no eixo das abscissas. A gente viu que o 3 configura uma translação, então o gráfico teria que estar no alto. Beleza. E o 2 torna a função comprimida. Vamos procurar isso. Vamos procurar isso aqui. Ó, item C pode ser o item C? Não. O gráfico está normal, o período normal, e a amplitude alterada. Certo. Só que o item D, olha para o item D, ele tem a translação alterada e tem um período alterado. Portanto, esse aqui seria o nosso gabarito. Porque veja, ó, eu vou dar um zoom aqui de novo, para vocês enxergarem que aqui é 3, ó. Aqui é 3, certo? E aí o período está mais comprimido, né, digamos assim. Então, ó, a nossa resposta aqui pro item
K seria a resposta D. E aí resta, eu deixei F e G por último, porque elas são muito parecidas. Ó. Elas têm a mesma translação, elas possuem mudança na amplitude. A diferença é isso aqui, ó. E eu vou olhar para cá. Eu não vou olhar para o que está igual. Vou olhar para o que está diferente. Veja bem, os itens que restaram é a letra A e a letra C. Uma aqui, baixar para baixo. Baixar para baixo é cacofonia. Vamos aqui avaliar esses dois gráficos. Ó. Eu acabei de dizer que se tem um 2 multiplicando, a função ela vai ser mais comprimida. Se tivesse dividindo, se tivesse assim, ó, seno de x sobre 2, a função seria mais esticada. Aqui não tem dúvida, tá? Aqui não resta mais dúvidas, tendo visto o que eu expliquei. O que pode corresponder ao item A só pode ser o F, né? Só pode ser o item A. E aqui letra C. Por quê? Olha o item A. O gráfico está comprimido e o item A tem um período 2x. Tem um período aqui, ó. Período 2x não, desculpa. Eu tenho 2 multiplicando o argumento aqui do ângulo. Certo? O C, nós temos o período normal. Aqui, ó, período normal. Ok? Os outros eu não vou avaliar, porque, enfim, aqui a gente já consegue marcar o gabarito. Beleza? Então, uma questão muito boa, tá? Para a gente revisar essas configurações aqui, ok? Ainda tem um caso que é esse aqui, ó, que é um pouco mais, mais completo, né? Não complexo. É isso aqui, ó. O que é esse D? O D seria uma translação horizontal. Ou seja, é como se eu tivesse o gráfico andando um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita. Beleza? Então, senhores e senhoras, eu encerro por aqui essa saga aí das resoluções das provas. Qualquer coisa eu retorno fazendo as outras, enfim. Vai depender aí do feedback de vocês. Então, até a próxima, bons estudos. E eu espero que eu tenha contribuído aí com, enfim, com alguma dúvida, enfim. E eu expliquei da forma que eu gostaria que alguém tivesse me explicado quando eu estava aprendendo isso aqui. Certo? Então, até uma próxima. Valeu!